Olá, que bom que estamos aqui. Hoje, o que eu vou trabalhar com vocês? Três técnicas que líderes de supermercado para que eles tenham alta performance. Gratidão ao Clóvis, ao Fabiano e toda a equipe do Expo Supermercados. Eu sou a Cleia Elaine Soares, sou psicóloga, coach, tenho MBA em marketing, sou fundadora do Treine Seu Supermercado. Já visitei, já trabalhei com inúmeros supermercados do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então, essa experiência que eu quero trazer para vocês de forma muito prática, que você possa sair daqui e aplicar com a sua equipe de líderes agora mesmo. Primeira técnica, vamos trabalhar a parte do desempenho e do comportamento. Eu trouxe para vocês uma matriz, que essa matriz, ela trabalha a fase do desempenho e do comportamento. Desempenho é a tarefa, é aquilo que a pessoa sabe fazer, é a parte técnica. Comportamento é o jeito que a pessoa se relaciona dentro do ambiente de trabalho. Então, vocês estão vendo ali em vermelho, uma pessoa pode ter baixo desempenho e baixo comportamento. A pessoa é ruim naquilo que ela faz e o jeito dela de lidar com os colegas de trabalho também é. Tem pessoas que têm um médio desempenho, um médio comportamento. E tem pessoas que elas têm um alto desempenho, um alto comportamento. A nossa luta dentro do supermercado é para ter cada vez mais profissionais qualificados. Agora, deixa eu trazer para vocês, ali no primeiro quadradinho, ali no primeiro quadrante, ali no retângulo, vamos ver assim, onde diz alto desempenho e baixo comportamento. O que é isso? Tá? Eu fiz uma vez um trabalho no açougue, onde o encarregado, sabe aquele cara que ele sabe tudo e mais um pouco de carne? Ele entende dos procedimentos. Ele sabia como todas as fases, a carne, o que fazia, como que era, todos os processos. Era um profissional extremamente capacitado para isso. Mas ele tinha um problema muito sério com relação ao comportamento, uma oscilação de humor, certo? Então esse profissional, ele tinha um alto desempenho, mas um baixo comportamento. E por vezes, a pessoa que ela está trabalhando, o líder, ele não se dá conta disso. E lógico, as empresas às vezes têm uma dificuldade enorme, até de conversar, até de orientar esse profissional, e por vezes a empresa tenta tantas alternativas que por vezes um dos caminhos, quando ela tentou, quando ela fez, passou por treinamento, orientou, às vezes chega a ser até a demissão desse profissional. E o profissional que tem baixo desempenho e baixo comportamento é aquele que não fica muito tempo. As empresas, elas têm coragem, elas cortam rapidamente esse profissional. Agora, eu vou apontar para vocês uma questão que às vezes a pessoa se esconde ali no meio de todo mundo. Sabe quem que é? Não sei se você já percebeu. É o profissional que ele tem baixo desempenho, mas ele tem um alto comportamento. Tá? Sabe aquele repositor que é camarada, que conversa com os clientes, que tem assim, que é amigo de todo mundo, que tem um bom relacionamento, que você conversa, você vê assim que é uma pessoa interessante, que é uma pessoa bem-humorada. Então tem um alto comportamento, mas o desempenho é ruim, deixa cartaz faltando, esquece das coisas, demora muito para fazer aquilo que tem que ser feito. Então o que acontece às vezes? Essas pessoas, elas vão sendo levadas, certo? Elas vão. Daí, às vezes o RH, o dono, fala, mas que dó demitir essa pessoa, é tão boa gente, precisa, é tão legal conosco aqui da equipe, que pena. Às vezes dá uma chamada, a pessoa fala, não, não pode deixar, eu vou melhorar, eu vou consertar isso. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês, como que eu trabalho? Por que eu trouxe essa matriz como técnica? Eu mostro essa matriz para os líderes e para os colaboradores também, e eu sempre faço a pergunta assim, como que você é a tua parte técnica de conhecimento? Como que você está? O que você já tem de conhecimento? O que você já aprimorou? O que você já aprendeu na tua área? Certo, isso é desempenho, aquilo que você faz. Agora, comportamento é atitude. Como que você age com os colegas? Como que você age com o cliente? Como que você faz com relação aos procedimentos? Como que você é como ser humano, como pessoa? Por incrível que pareça, tem pessoas que às vezes não se dão conta o quanto elas são difíceis, a parte comportamental de trabalhar e de lidar.
Um dado que acontece, que eu vejo muito em supermercado, é principalmente essa parte do alto desempenho e do baixo comportamento. Comportamento é relacionamento, é o jeito que a pessoa se relaciona com os colegas e com os clientes. E o que, que precisa a empresa o que, que eu faço sempre? Eu coloco essa matriz, certo? O gestor, o dono, o RH, ele faz uma colocação de cada setor dentro dessa matriz. Setor, os líderes e as pessoas dentro desse setor. Uma vez um proprietário me falou assim: Cleia, meu Deus do céu, tá todo mundo nessa tabela bem para baixo. O pessoal tem baixo desempenho, baixo comportamento. Meu Deus do céu, o que, que nós fazemos aqui na nossa empresa? Então, essa primeira ferramenta, ela traz uma técnica onde você visualiza aquilo que está acontecendo, de uma forma muito simples, de uma forma muito básica. E lógico, se comunicando e fazendo um plano de ação. Quais são as possibilidades dentro disso? Quase sempre tudo isso perpassa por comunicação, treinamento, integração, plano de cargos e salários, essa gestão. A hora que você olha para a tua empresa, olha de cima, qual que é o meu objetivo trazendo esse mapeamento para vocês? Olhe de cima, tá? Pergunto agora para você. No seu supermercado, suas equipes, as pessoas que estão trabalhando, elas têm um alto desempenho, um alto comportamento? Ou elas estão com baixo desempenho, baixo comportamento? Ou tem muita gente ali no alto desempenho, trabalha bem, mas meu Deus do céu, o comportamento, por favor. Ou tem muitas pessoas que são muito gente boa, né? Às vezes é a pessoa da família, às vezes alguém mais conhecido, alguém que tem ficado há um tempo no trabalho, mas está ruim de tarefa, ruim do jeito que faz os procedimentos. Então, essa é a primeira técnica que eu trago para vocês, de mapeamento, de olhar, tá? Às vezes, em psicologia, em outros setores, ou profissionais de consultoria, às vezes eles trazem coisas tão complexas de fazer a implantação da indústria, de processos complicadíssimos de análise de pessoas. Aqui não, aqui vocês estão vendo que é uma coisa visual, que rapidamente você consegue identificar o colaborador. Agora, pergunto para você que está assistindo agora, você está com alto comportamento e alto desempenho? Está normal? Está baixo? O que, que precisa melhorar? Tá? Então, cada ponto desse mostra se é treinamento, se é orientação e, às vezes, até desligamento. Porque eu sempre falo assim, eu não sou responsável pela demissão de um colaborador. A pessoa pede para ser desligada. Se ela não contribui com a equipe, se ela não faz aquilo que é necessário para fazer o atendimento ao cliente, toda empresa ela precisa gerar vendas. E se ela precisa gerar vendas, este comportamento com certeza ele influencia. Possivelmente no seu supermercado, infelizmente, você já teve que desligar algumas pessoas pela parte de comportamento, que geralmente não é a parte técnica. É o jeito de lidar, é a forma, às vezes é muita fofoca, muita confusão, muita oscilação de humor, às vezes é maltrato com os colegas que impacta para o atendimento, às vezes é maltrato com os clientes, por mais que você tenha feito toda uma orientação. Então, essa primeira ferramenta, ela serve para análise, para você identificar. E quando você mostra isso para as pessoas também fazem uma autoidentificação e elas, por vezes, várias pessoas, elas têm a primeira tomada, consciência. A pessoa, quando ela tem consciência daquilo que ela está fazendo, é mais fácil para ela fazer modificação de comportamento, porque às vezes a pessoa não se dá conta desse comportamento dela, certo? Trabalhando isso, eu vou trazer a segunda técnica, que é o feedback 3 para 1, certo? Possivelmente essas pessoas que eu apontei aqui nessa matriz podem ser que tenham dificuldade de comunicação, de feedback, de orientação do seu colaborador. Então, o feedback 3 para 1, ele não é imposição, não é autoritarismo. 3 para 1, o que significa? Que toda vez que um líder for conversar, gente, não é só líder não, tá? Tem pessoas que utilizam isso daqui em casa, com marido, com filho, e funciona super bem, tá? 3 para 1. Toda vez que você chamar uma pessoa para conversar,
você vai falar 3 características positivas dessa pessoa e uma característica que ela precisa melhorar. Isso, gente, ó, é uma técnica surpreendente e poderosa, tá? É uma técnica que você pode utilizar em casa. A pessoa, quando ela aprende a utilizar em casa, ela leva para o trabalho também. Ela nasceu das equipes de alto desempenho, de esportes, tá? Nasceu da psicologia positiva, então o que eu estou trazendo para vocês aqui tem a ver com a psicologia positiva, reforça o comportamento positivo, tá? Ele foca não na limitação, não no problema, foca na solução. O feedback 3-1, ele é para melhoria da empresa. E ele propõe um desafio para a pessoa, tá? Como que você faz? Como que você aplica o feedback 3-1? Por exemplo, assim, tem lá o Joãozinho, tá? O Josézinho, vamos lá, o Josézinho. O Josézinho, ele é repositor, ele faz muito bem o trabalho dele, ele entende de gôndola, de preço, de cartaz, ele sabe como que faz o trabalho dele. Só que ele é uma pessoa que ele fica andando pelo supermercado e quando ele está andando, ele atrapalha os colegas e ele também é de fazer fofoca, tá? Ele é de ficar fazendo confusão, fofoquinha aqui, fofoquinha ali, reclama de tudo. Sabe aquela pessoa que se fala uma coisa, ai, não vai dar certo, ai, porque isso já tentou. É uma pessoa muito reclamona, certo? Só que é o seguinte, se eu for abordar tudo isso com o Josézinho, fica só muita crítica, tá? O que eu vou fazer? Vou chamar o Josézinho e vou falar assim, Josézinho, vem cá, tá? Vem cá, Josézinho, vamos lá, vamos conversar. Isso, o líder ele tem que se preparar antes para fazer. Vem cá, Josézinho. Seguinte, você é uma pessoa, é um profissional extremamente qualificado, você sabe como fazer gôndola, você é uma pessoa que você é caprichoso para colocar os cartazes. Nossa, você ajuda, você vai para o cartaz, ajuda no cartaz também. Tem vários clientes que elogiam você, o teu trabalho, há muito elogio pela forma como você é uma pessoa muito extrovertida, você é muito expansivo, tá? Nessa hora, o que acontece? O Josézinho já fica, já abre a questão cerebral para, opa, eu tenho coisas boas, certo? Depois você fala. E o que eu quero trabalhar com você é o seguinte, Josézinho, a questão do teu setor e a questão do excesso de reclamação. Toda vez que eu venho falar alguma coisa para você aqui no setor, você fala, mas não vai dar certo. Mas isso não funciona. Sabe, Josézinho, toda vez que você fala isso, outras pessoas escutam, dá um mal-estar você falando isso, porque assim, reclama demais, né? Você tem toda essa competência, mas essa reclamação toda. Você veja uma coisa, aquele dia que eu cheguei aqui, deixa eu dar um exemplo, aquele dia que eu cheguei aqui e falei assim, Josézinho, vamos mudar, vamos passar esse produto para cá, você já começou, porque não vai dar certo, porque assim não funciona, porque não sei o quê. Esse monte de reclamação atrapalha o andamento. Você passa muito tempo reclamando, depois você faz aquilo que é necessário. Te proponho um desafio, Josézinho. Que tal nós trabalharmos essa tua questão e quando eu chegar aqui para conversar, você primeiro escutar o que eu vou falar. Escuta primeiro o que eu vou falar, escutou aquilo que eu vou falar, depois debate isso para acertar a melhor postura, a melhor questão. E você vai acompanhando, vai verificando. Gente, esse feedback 3-1, ele funciona muito bem, tá? Ele funciona com marido em casa, ele funciona com filhos, por quê? Eu vou explicar a parte da neurociência, o que tem a ver aqui com o nosso cérebro, tá? Toda vez que eu tenho que me preparar para conversar com alguém, às vezes quando eu fico com raiva de alguém, ou quando a pessoa faz uma coisa que não é muito legal, sobe o sangue, a minha vontade é de chegar lá e já chegar falando para a pessoa, por mais que eu não fale, o meu olhar, o meu jeito expressa isso, tá? A tendência é que a outra pessoa receba isso de uma forma ruim. Então, assim, o que eu faço? Quando eu me preparo para fazer o feedback 3-1, eu trabalho no meu cérebro um componente chamado ocitocina. Ocitocina é do amor, é do bem, é do bem-estar. Isso já vai me deixando com um olhar diferente, já vai me deixando com um pensamento melhor. Então, assim, eu tenho que reunir 3 características, pelo menos positivas. Eu falo, mas não tem nenhuma. Daí pergunto, se não tem nenhuma, o que está fazendo na tua empresa esse ser humano que está na tua empresa, que não tem nem 3 características positivas, certo? Fez isso, quando você libera no teu cérebro ocitocina,
certo? E quando você vai conversar com a pessoa, você também abre esse canal. Ao contrário, quando nós temos muito estresse, quando nós não estamos bem, ou quando nós criticamos alguém, ou quando alguém é criticado, gera no nosso cérebro cortisol. Cortisol é da ansiedade, é do estresse, é do cansaço, é da irritação, é tudo de ruim. Então, você veja uma coisa, essa técnica do feedback 3 para 1, eu estou trabalhando no meu cérebro ocitocina, eu estou jogando no meu cérebro coisas boas, pensando, é um trabalho de pensamento, como que eu vou orientar aquele colaborador? Fiz isso, a hora que eu vou, eu tenho uma pessoa mais preparada, porque a minha cabeça está preparada para conversar com aquela pessoa sem agressividade. E aquela pessoa, quando escuta as 3 coisas positivas, ela também abre o caminho cerebral da ocitocina, certo? E quando você vai fazer o comunicado daquilo, de uma característica que não é interessante, que a pessoa precisa melhorar, a pessoa está aberta. E se a pessoa já tiver ok, tiver tudo bem, você coloca um desafio para a pessoa. Você coloca, olha, nós podemos trabalhar isso a mais, você coloca algo a mais, você coloca um desafio. Eu sempre falo para as pessoas, testem, tá? Testem tudo que eu falo aqui, tem comprovação científica, tem questões da neurociência, da psicologia, mas é teste também, tá? Faça isso, se proponha a fazer isso para você verificar como as relações mudam, certo? Depois, eu vou trazer para vocês a técnica do mapeamento. Nós temos que saber o que o nosso colaborador está passando, o que o nosso colaborador faz. Nós temos que escutá-lo, porque às vezes o líder diz assim, o líder, o dono da empresa, não, isso daí eu já sei que acontece o problema, a dificuldade por isso. As pessoas, elas precisam ser escutadas. Por que eu falo isso? Faz 22 anos que eu trabalho, que eu sou psicóloga, que eu trabalho na área e que eu atuo na área de supermercados. Faz mais de 15 anos que eu atuo nessa área. Eu trabalhava em outro tipo de empresa e um dia eu passei com meu marido no supermercado e o atendimento deles era péssimo, horrível. Um supermercado bonito, organizado, mas o atendimento era horrível, horrível. Sabe aquele lugar que não tinha alma, que as pessoas estavam tristes? O meu marido falou assim, Cleia, por que você não oferece uma consultoria para esse pessoal do supermercado, oferece treinamento? Eu cheguei para o dono do supermercado e falei assim, olha, eu me preparei, né? Montei minhas coisas, nem tinha muita ideia do que se fazer, eu nem tinha ideia do que era o supermercado. No outro dia eu fui até lá e ele me recebeu, e me recebeu muito bem. Eu falei, olha, eu sou psicóloga, e eu vi assim que a tua equipe está com bastante dificuldade de atendimento dos clientes, a equipe, o pessoal do caixa, uma cara assim séria, uma brabeza para atender, terrível. O pessoal do açougue mal educado. E eu falei das questões assim que eu senti. Daí ele falou assim, ok, vamos fazer. Ele falou assim, olha, Cleia, eu tenho uma rotatividade muito alta, as pessoas não param aqui dentro, tá? E eu comecei a fazer todo esse trabalho, a trabalhar em supermercados. Só que, lógico, da minha formação, que eu vim da área de educação, da área de psicopedagogia, da área, trabalhando muito a psicologia, com outro tipo de empresa, eu tentei implantar esses conceitos dentro do supermercado e eu conseguia fazer algumas coisas, dava algum resultado, certo? Mas um dia eu fui fazer um treinamento e depois que eu terminei o treinamento, o supermercado era assim, tem aquela parte de baixo do supermercado e tem assim a parte de administração que tinha um vidro, tá? E assim, as pessoas faziam o treinamento lá em cima numa sala, depois elas desciam e iam para a área do setor delas para trabalhar. E eu lá olhando lá pelo vidro, tinha terminado de fazer o treinamento, e eu lá olhando lá o pessoal lá, não sei se também tem hábito de fazer isso, de ficar lá olhando o pessoal trabalhar. Eu tenho, eu gosto de fazer isso, eu gosto de observar. E fiquei lá olhando o pessoal trabalhar. Tudo aquilo que eu tinha trabalhado no treinamento, as pessoas fazendo completamente ao contrário daquilo. A gente tinha combinado a questão de touca, tinha combinado a questão do cliente, tudo aquilo que tinha combinado no treinamento, parece que as pessoas tinham esquecido, voltavam para a área delas de trabalho, fazendo tudo ao contrário. Eu falei, mas meu Deus, será que é possível? Será que o ser humano que não tem jeito? O que será que acontece? Será que são as pessoas que não querem trabalhar? Certo?
E eu comecei a fazer muita pesquisa, a ver o que era necessário. E um dia eu fiz assim vários supermercados trabalhando nesse sistema, trabalhando com treinamento, com recrutamento e seleção, e de uma forma muito séria fazendo esse trabalho. Um dia o gerente chegou para mim e falou bem assim: "Ah, Cleia, esse trabalho que você faz aí é beleza, né? Você passa o dia todo só conversando com um, com o outro. Quero ver você vir aqui no meu setor e fazer o que eu faço. Porque isso daí não dá resultado nenhum. Se fala, 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 faz treinamento, todo mundo dá risada, brinca lá nos teus treinamentos, chega lá na loja, lá tá todo mundo aprontando e não resolve nada." Olha, sério, para mim, assim, aquele dia, meu coração, uma dor, um sentimento horrível, horrível. Eu fiquei muito chateada aquele dia, fiquei muito chateada, fiquei muito triste. Muito empenho, muito trabalho e uma pessoa que ali do setor dizendo que o meu trabalho não dava certo. E eu comecei a pensar e falar assim, não, meu Deus, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque ele foi grosseiro comigo, sim, ele é o jeitão dele, ele era assim, sabe aquele gerente das antigas? Ele foi grosseiro comigo, mas ele tinha razão, tá? O trabalho que eu estava fazendo, ele era legal na hora, mas ele não tinha impacto com as pessoas. Mas sabe por que não tinha impacto com as pessoas? Porque eu não escutava as pessoas, eu queria trabalhar do meu jeito, da minha forma, trazendo as técnicas. E o que eu descobri? Descobri o seguinte, que toda vez você precisa primeiro trabalhar o eu, o ser humano, tá? A pessoa, depois você trabalha atendimento, não, primeiro pessoa, ser humano, tá? Depois relacionamento de equipe, depois terceiro que você vai trabalhar procedimento, atendimento e vendas. Se você já começa a fazer um trabalho de atendimento, de vendas, não funciona, tá? Porque a pessoa ela tem que trabalhar aqui, a cabeça dela. É gente que traz problema de casa, é gente que tem problema com o marido, com o filho, que não sabe, que leva tudo isso para a empresa. São pessoas que não têm inteligência emocional suficiente para lidar com as situações. Então, por isso que eu trago aqui a ferramenta aqui que eu trouxe para vocês do feedback 3 para 1 e falo para as pessoas, use em casa isso, use com o marido, use com o filho. Gente, todos os dias eu tenho depoimentos lindos de pessoas que usaram isso na família e deu certo. Quando a pessoa começa a usar com a família e dá certo, ela diz, opa, no trabalho também funciona, também dá certo. Não é o fato de eu ficar passando a mão na cabeça das pessoas e falando que está tudo certo. É o jeito que eu faço isso, a maneira que eu faço isso. Mas primeiro a pessoa tem que entender para ela, tá? Então, assim, eu trabalho muito inteligência emocional, empatia, relacionamento, comunicação, porque a pessoa aprende para ela acha que ela está fazendo certo. Sério, a pessoa às vezes ela não faz por maldade, por falta de caráter, por falta de atitude. Ela faz porque ela não teve experiência em outro lugar, ou ela teve, ou ela não considera aquilo daquela forma. Então as pessoas precisam de muito treinamento. Então assim, eu vim hoje de muito coração trazer para vocês o que funciona, tá? Eu tenho um programa que é o programa de competências avançadas, e olha, um treinamento que funciona, tá? Eu fiz já agora com a pandemia, eu fiz em 30 empresas de supermercado no Brasil inteiro. Eu coloco todo mundo dentro de uma plataforma e cada dia eu passo um treinamento e passo um desafio, uma tarefa. As pessoas ficam 7 dias nesse programa aprendendo esse tipo de coisa. Então, primeiro ensino como ser uma pessoa melhor. Para mim, gente, eu sempre digo assim, nós enquanto seres humanos, a gente sempre fica pensando, tá, o que isso me favorece? O que isso é bom para mim? Se não for bom para mim, eu não vou fazer. Então, primeiro eu trabalho essa parte interior, tá, de automotivação, de valorização do trabalho, de pensamento voltado, porque às vezes a pessoa tem um pensamento muito negativo, e isso atrapalha a vivência dela. Eu trabalho o pensamento, trabalho o cérebro, trabalho como que funciona aqui dentro, mas de uma forma muito, de uma linguagem muito simples que todo mundo entenda. Depois eu trabalho relacionamento com os colegas, como que você se posiciona, parte de fofoca, daí trabalho produtividade, depois na terceira etapa desse programa de 7 dias, é que eu trabalho atendimento e vendas. Por quê? A pessoa viu que ela ganha.
tá? Quanto mais cliente, quanto melhor atendimento, mais venda. Quanto mais venda, todo mundo ganha. A gente entra no circuito da lucratividade, certo? Então, a terceira técnica que eu quero mostrar para vocês é o mapeamento. Então, assim, eu tenho um programa bem longo para fazer isso de mapeamento para supermercado, específico, para mensurar todas as áreas. Então, lá sai gráfico, de tudo, de tudo, de tudo, gente. Dá para fazer um mapeamento completo da empresa para tirar todos os aspectos positivos, tá? Da cultura da empresa mesmo e aquilo que pode ser feito, tá? Por exemplo, teve um dono de uma empresa que ele falou assim, porque as pessoas estão reclamando demais, eu quero implantar um plano de saúde para os meus colaboradores. Porque eu quero, tá? Implantou o plano de saúde e deu uma maior confusão, porque tinha coparticipação, as pessoas não queriam pagar. Ele falou, mas poxa vida, as pessoas queriam tanto o plano de saúde, fiz e não deu certo, certo? Fazendo esse mapeamento, apareceram outras questões, tá? E sabe qual que era a maior questão? Era a liderança, tá? Gente, eu vejo uma coisa, entre você colocar um plano de saúde e você investir na liderança, com certeza é muito mais barato você investir na liderança primeiro, você capacitar as pessoas. Gente, não estou fazendo apologia a baixo salário, a não fazer benefícios, até porque uma empresa, para ter benefícios para os colaboradores, ela precisa ter lucratividade. Se ela não tiver lucratividade, ela não consegue. O maior patrimônio da empresa são as pessoas. Sem pessoas não tem atendimento, não tem vendas, certo? Então existe esse mapeamento. Agora eu trouxe uma forma bem sintética de vocês fazerem isso que você pode aplicar agora. Então, eu trouxe a primeira ferramenta que você vai fazer aquela matriz para ver como que estão as pessoas de desempenho e de comportamento. Depois, mostrar para os seus líderes o feedback 3-1, que eles podem usar em casa e podem usar no trabalho, que melhora enormemente. Tá? Já fiz isso com muitas empresas, então eu sei do resultado, eu sei que é uma técnica poderosa. E o que você pode fazer é um mapeamento da seguinte forma. Coloque um papel para as pessoas, tá? E coloque numa caixa, as pessoas vão colocar lá sem colocar o nome, certo? E elas vão colocar 3 pontos positivos da empresa e 3 pontos que precisam ser melhorados. Depois se faz um gráfico de tudo isso. Aqui nesse caso, olha que interessante que eu levantei. Olha que interessante dessa empresa que nós fizemos dessa forma aqui, tá? 19% disseram que os aspectos positivos eram amizade no trabalho, 12% que eram clientes, 14% perto de casa, 30% gostam do trabalho e 21% disseram que é salário, aspecto positivo, certo? Agora, olha o que as pessoas apontaram de aspecto negativo. 8% benefícios, 7% salário, 31% equipamentos e 54% jeito do líder. Gente, isso daí numa equipe, uma equipe de colaboradores, 54 pessoas falaram que era o jeito do líder. Agora imagina o seguinte, às vezes o RH, o dono da empresa fala, é salário, é salário. Aqui, nesse caso específico, você está vendo que não é salário, que é o jeito do líder, que se trabalhar o jeito do líder, as coisas se resolvem, as pessoas ficam na empresa, que a rotatividade, ela é ocasionada pela liderança. Então, veja uma coisa, olha que simples você aplicar isso e você tem resultado de forma imediata. Então, essas são as 3 técnicas que eu trouxe, que eu utilizo muito. Eu vim aqui, gente, entregar para vocês, para você começar a fazer agora no seu supermercado, para você mostrar este material que nós estamos fazendo agora para o RH, para o dono, para os líderes, para começar a ter líderes que realmente tenham alta performance, que eles trabalhem com a sua equipe para ter um atendimento extraordinário e tendo atendimento extraordinário, o cliente fica na loja. O cliente ficando na loja, o cliente faz mais compra. O cliente fazendo mais compra, mais lucratividade. Eu sempre digo assim, o nosso trabalho aqui na área de gestão de pessoas é gerar lucratividade para a empresa. Se a gente não gera lucratividade para a empresa, não tem sentido nenhum o nosso trabalho, certo? Passei isso para vocês. Este programa de competências avançadas, eu já apliquei em 30 empresas aqui do Brasil com líderes numa plataforma. Coloco todo mundo 7 dias fazendo esse programa. Eu coloquei aqui um programa que eu fiz do supermercado Baratão, que a proprietária, a Ângela, ela falou assim que no começo ela ficou meio em dúvida se ela ia fazer ou não, se ia funcionar nesse modelo online. E ela fez, e ela viu a maravilha que aconteceu, porque os colaboradores falaram que eles melhoraram em casa
com a família, fazendo as técnicas, fazendo aquilo que eu mostrei da psicologia positiva, do relacionamento, e que eles melhoraram no trabalho também, certo? Então, assim, fiz no supermercado Baratão, fiz no supermercado Tropical, fiz no supermercado Vivencial. Gente, olha a quantidade de supermercados. Apliquei em supermercado, apliquei em panificadora também, só panificadora, tá? E deu um resultado expressivo. Porque as pessoas, elas precisam ser olhadas, elas precisam de treinamento. E existe forma de fazer treinamento que chegue até o teu colaborador da linguagem dele, naquilo que ele precisa. Então, eu tenho esse programa de competências avançadas que eu faço trabalhando esses 3 momentos. Primeiro, eu como pessoa, eu como ser humano, eu quero saber de mim, tá? Depois, eu com o outro, eu na minha equipe, eu lá no açougue com meu colega, eu na padaria, eu lá na frente de caixa, tá? Todos os setores, como que é essa relação, essa inter-relação entre as pessoas. Depois eu venho trabalhando atendimento e vendas, tá? E melhora, com certeza, a empresa ela tem um impacto muito grande na parte de lucratividade e vendas, porque você investiu na pessoa, você investiu no ser humano. Então, ó, gente, o meu telefone, eu moro aqui em Curitiba, tá? Mas o bom agora é que a gente consegue trabalhar aí com o Brasil inteiro, né? O meu WhatsApp, me manda o WhatsApp agora, gente, pode me mandar agora, tá? 41, que é o código de área, 999 50 4500, 9950 4500, tá? Eu tenho esse programa de competências avançadas, só que assim, gente, não consigo atender um grande número de pessoas, eu tenho muita demanda por esse programa. Então, assim, cada mês eu fecho, né? Eu faço 7 dias de programa. Então, eu fecho uma agenda, então tem muita busca, muita procura. E eu consigo fazer um número limitado, porque eu dou muita atenção. Eu faço toda a conversa, faço o mapeamento, faço o apoio emocional dos líderes, faço esse programa das competências avançadas, que ele dura 7 dias, e ele é um modelo que ele tem um modelo que ele é online, mas eu chamo a pessoa para conversa. Então, assim, do mesmo jeito que nós estamos olho no olho fazendo conversa, com esses profissionais também é. Então, assim, me manda agora, tá? Me mande lá no 41 9950 4500, que eu vou falar com você. A gente vai montar esse programa dentro da tua empresa, do programa de competências avançadas, para açougue, para panificadora, para frente de caixa, para reposição, para empresas familiares, tá? Eu trabalho muito coach familiar, que eu sei que às vezes trabalhar marido, filho, esposa, dentro de supermercado, exige uma série de coisas. Então, assim, eu me especializei nisso, eu amo supermercado, porque eu sei, assim, que dá resultado fazer esse trabalho, porque investir em pessoas, é importante investir em equipamento, é importante investir em boas carnes, hortifruti, panificação, confeitaria, você ter checkouts adequados, você ter carrinhos bons, ter um espaço interessante. Tudo isso eu sei que você sempre procura melhorar. Agora, o investimento nas pessoas do seu supermercado, no relacionamento, como que está? Eu sempre digo assim, é bem facinho a gente saber como que está trabalhando, como que está o clima, tá? Quando você olha o jeito que atende cliente, tá? Para mim, cliente é tudo. Tá? Para mim, cliente é o centro, é a geração de tudo. Por isso que nós estamos aqui. Então, me mande mensagem agora, tá? Que nós fechamos esse programa de competências avançadas e vamos trabalhar para que a sua equipe a gente consiga trabalhar no aspecto de desempenho, tá? Desempenho, a gente tem os programas de como que faz em cada setor, descritivo de cargos, organização, mapeamento. Essa parte, claro, a gente trabalha e também tem a parte comportamental. Sempre digo assim, eu tenho que trabalhar toda a parte de desempenho, de tarefa mesmo, que às vezes as pessoas estão errando na tarefa. Então, existem determinados procedimentos que a gente tem que ter listado todos esses procedimentos. E existe a parte de comportamento também. Então, agradeço imensamente ao Clóvis, ao Fabiano, que possibilitaram este espaço, ao pessoal da Expo Supermercados, e eu estou aqui para conversar com vocês e para trocar muita experiência na área de supermercados. Beijo para vocês, tudo de bom, até!